Todo mundo ouvindo? Sim, boa noite. E aí, vou colocar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém chamando aqui. Espera aí rapidinho que eu já vou colocar outro material para vocês. Ali. A gente já vai começar já, só esperar mais um pouquinho aqui que tem um pessoal que está chamando. O material está aparecendo para vocês na tela aí? Eu não tô vendo, não. Para mim, não. Entra aí rapidinho. Aí. Que vai aparecer agora. Estranho. Vamos ver se vai aparecer agora. Espera aí rapidinho. Se agora está aparecendo, pessoal. Oi? Agora tá? Tá, beleza. Vamos lá então. Vou pegar um rascunho aqui. Tá aparecendo para vocês aí, né? Vamos lá então. Pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Hoje eu vou estar falando para vocês de conjuntos, que é um conteúdo que vem no seu edital aí e que, com base nas provas anteriores, conjuntos não, perdão, conjuntos a gente viu na última aula, funções. É um conteúdo que a gente viu eles cobraram nas provas anteriores aí que tiveram matemática. Estou com conjuntos na cabeça que a gente fez na aula passada, né? Funções. Eu vou começar falando para você aqui as funções, né, de primeiro grau. Vou começar falando para você aqui o que é uma função de primeiro grau. É uma função do tipo ax mais b, tá? Mas antes da gente explicar
propriamente o que que é o A, o que que é o X, o que que é o B, o que que é um gráfico, eu vou falar para você desses diagramas aqui que pode ser, eu acho difícil, mas está dentro do conteúdo, então eu tenho que passar para você, tá? É a relação de A vezes B. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Vou fazer A vezes B. E eu queria que vocês inicialmente só anotassem aqui, tá? Só anotassem, tá? Pode anotar agora, eu vou deixar vocês anotar aí, para a gente começar a nossa aula. Beleza? Quando terminar de copiar, me avisa, tá? Foi? Tá, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que que seria, então, a relação de A para B, em que eu vou ter aqui, ó, o domínio. Quem que seria o meu domínio? Eu tenho 1, 2 e 3. Em que eu vou ter o I, que é uma imagem, que vai ser ali quem que vai receber as flechas que eu vou flechar aqui agora. A1 em 4, A2 em 5 e A3 em 6. Então, essa daqui vai ser a minha imagem, tá? 4, 5 e 6. Então, a relação de A para B, onde eu tenho domínio e imagem. Tá? Domínio é de onde saem as flechas, imagem é onde chegam as flechas. Tá? Muito importante também a gente saber aí o que que é função e o que não é função. Tá? Eu vou pedindo para que vocês vão anotando aí, conforme a gente vai fazendo, para a gente ir aprendendo junto. Tá? Bora lá. Terminando de copiar aí, me avisa, por gentileza. Foi? Vamos lá, então. Agora aqui, essa é a parte mais simples, né, que eu estou explicando para vocês, beleza? Parte mais simples. Agora eu vou trazer uma outra explanação aqui para que a gente fixe o conceito de função aqui inicial, tá? E eu vou trazer para você aqui um outro exemplo, tá? Um maiorzinho aqui, ó, em que eu tenho 1, 2, 3 e 4, tá? Esses aqui são os elementos que eu vou chamar, por exemplo, aqui de x, tá? Dessa aqui agora de x. Isso aqui vai ser a função
de x definida em y, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui. Em que, desse lado onde eu tenho 1, 2, 3 e 4, isso daí vai ser o nosso domínio, tá? Então, vamos colocar aqui, o domínio é 1, 2, 3 e 4. Porque daqui eu vou tirar as flechas, tá? Que vai chegar na imagem, que é essa funçãozinha que a gente tem aqui, que vai ser a y. Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui, ó, a função definida de x em relação a y, tá? Eu vou colocar aqui para você o seguinte, deixa eu ver. Vou colocar aqui 5, 6, 7, 8 e vou colocar 12, tá? Agora, olha só o que vai acontecer. O A1 vai ligar aqui na 5, A2 aqui na 6, A3 em 7 e A4 em 8. Se você observar bem, de 1 para 5 a gente aumentou 4. De 2 para 6 a gente também aumentou 4. De 3 para 7 a gente também aumentou 4. E de 4 para 8 a gente aumentou 4 também. Isso aqui eu posso apresentar para vocês um negócio chamado de lei de formação, tá? O que seria a lei de formação? É quando eu tenho a minha função de primeiro grau y sendo o x, né, que no caso aqui é o nosso domínio, aumentando de 4 em 4, ou seja, x mais 4, tá? Essa aí é a minha lei de formação. O domínio eu já apresentei para vocês, é da onde parte as flechas, está partindo as flechas ali do lado esquerdo, e a imagem é onde chega, tá? Então, nós temos a imagem, é onde as setas estão chegando. Eu vou ter ali 5, 6, 7 e 8. Até aqui tudo bem, pessoal? Fala comigo, por favor. Se tiver alguém com o microfone aí, tá? Até ajuda também para ir falando comigo, porque a aula hoje tem que ser muito objetiva. Beleza? Tá. Domínio e imagem. Agora eu vou falar sobre contra-domínio. O que seria o nosso contra-domínio aqui? Você percebe que aqui, do lado direito, onde está referente a y aqui, eu tenho alguns elementos, eu tenho 5, 6, 7, 8 e 12, só que o 12 está sozinho, né? Então, ali no nosso contradomínio, a gente vai ter a presença de um elemento a mais, tá? A gente vai ter a presença do 12 agora. 5, 6, 7, 8 e 12. Então, o contradomínio é todos os elementos de y ali. Perfeito? Show de bola? Tem bastante coisa que eu tenho que explicar para vocês, tá? Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos aí, tá bom? Vamos lá. Até aqui tranquilo? Depois eu vou eu dou um jeito de mandar esse PDF para vocês aí que eu vou estar escrevendo aqui, tá? Vamos indo. Se em algum momento vocês quiserem perguntar, não tem problema, tá? Agora eu vou falar dos coeficientes. Em se falando de uma função de primeiro grau, né, f de x igual a x mais b. O que é f de x igual a x mais b? Gente, f de x é a mesma coisa que y, entendeu? A x mais b é a mesma coisa. Onde lê-se f de x, você pode ler y também. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou explicar para vocês. O que seria esse A aqui? Ó? Esse A aqui é o que chamamos de coeficiente angular. Perfeito? Agora a gente tem o B. Quem que é o B? Esse é o B aqui. Ó. A gente chama o B de coeficiente linear. Quando eu estudava isso daqui, é um assunto bem pesado, né? Função é pesado. Deixamos praticamente para o final até também por conta disso, tá?
O coeficiente angular, como que você vai conseguir diferenciar quem é quem aqui entre A e B? Você pode lembrar que o coeficiente angular começa com A. Coeficiente angular. Agora, o coeficiente linear é o que sobrar. Aí tu já sabe que vai ser o B. Não tem uma relação aqui. Tá bom? Beleza. Agora que eu já te passei a lei de formação ali, eu vou desenhar um gráfico aí, que eu quero te explicar na prática como que a gente vai trabalhar num exercício de gráfico essa questão aí dos conceitos de coeficientes aí, beleza? Eu vou desenhar um gráfico aqui em que esse eixo aqui é o nosso eixo Y, tá? Que a gente chama do eixo das ordenadas. Um gráfico de Y vezes X, tá? Em que aqui a gente vai chamar o X dos eixos das abscissas. Beleza? Abscissas. Então, quando você quiser saber qual que é o eixo das abscissas e das ordenadas, é o gráfico X vezes Y. Você vai lembrar de abscissas, tu vai ler como se fosse abscissas. Abscissas, tu vai lembrar de X aí. É a forma que a gente tem para poder diferenciar as duas aí também, tá? Então, olha só, eu vou criar uma questão aqui aleatória para poder explicar a vocês como que a gente vai empregar uma função de primeiro grau utilizando os coeficientes angulares aí, e linear, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui que vai bater, por exemplo, deixa eu pensar, 70, e aqui eu vou bater 90. Em ponto em Y, 70 e 90. Agora em X, eu vou bater aqui o ponto 6 e aqui o ponto 10. Em que esse ponto aqui, ó, 70 está ligado a 6 e esse 90 aqui está ligado a 10. Beleza? E óbvio que aqui, né, eu não tenho uma régua. Eu vou tentar fazer o mais didático possível aqui para que vocês entendam que tem essa ligação aqui, tá? Então, beleza. Então, como que vai funcionar isso daqui agora? Antes de eu explicar, eu vou deixar vocês copiarem, beleza? Vamos fazendo assim e a gente vai aprendendo aos pouquinhos aí, tá? Copia só essa parte aí, onde eu tenho coeficiente angular, linear, e esse gráfico aí, que eu vou explicar para vocês como que a gente vai calcular os coeficientes de acordo com o gráfico. Terminou de copiar, me avisa, por favor. E assim, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Se vocês puderem tirar print, ajuda, tá? Abre o WhatsApp Web aí, quem tiver no computador. Abre o WhatsApp Web, manda esses prints para algum amigo de vocês, que vocês já mandam mesmo, ou cria um grupo no WhatsApp para você. Você vai apertar aqui, ó, Ctrl Shift S. Quando a gente aperta Ctrl Shift S, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, eu selecionei ali, não sei se vai aparecer para vocês aí, ó. Aqui para mim já apareceu. Aí você pode ir lá depois só dar um Ctrl V lá na conversa, tá bom? Ctrl Shift S de novo. Não sei se aparece para vocês. Aí, né? Aparece só para mim aqui, tá? Bora lá então, papai. Vamos lá, eu vou continuar. Agora eu vou resolver para vocês aqui agora o cálculo do nosso coeficiente angular, trabalhando com o nosso gráfico que a gente tem ali, beleza? Então, ó, primeiro de tudo, para eu achar o valor de A e de B aqui,
Quem que é A e B? Da função, ó. Y é igual a AX mais B. Porque eu tenho Y e tenho X, ó. O Y é referente a esse pessoal aqui, ó. O eixo das ordenadas. E o X é referente a esse pessoal aqui, ó. Então, existe uma maneira de calcular isso daqui. Eu vou fazer ele na parte de cima para que vocês possam ver, ó. O nosso coeficiente angular, a gente obtém o coeficiente angular através da divisão entre a variação de y e a variação de x. Ou seja, o y final menos o inicial, dividido pelo y, o x final menos o x inicial. Como que vai ficar isso daqui, ó? Então, é só pegar os valores de y ali, ó. Esses que eu tenho aqui, 90 e 70, ó, 90 menos 70, dividido por 10 menos 6. Beleza? Vamos lá. 10 menos 6. Isso aqui vai dar 20 por 4, que vai dar 5. Logo, nosso coeficiente angular aqui vale 5. Perfeito? Agora que eu já tenho o coeficiente angular, eu consigo achar o nosso coeficiente linear, que é o b, através dessa fórmula aqui, ó. Y é igual a x mais b, que é uma função de primeiro grau, em que eu vou ter o seguinte, ó, preste atenção. Onde tem y aqui, eu posso colocar o valor máximo aqui, ó, que é 90. Então, vai ficar 90 igual a o nosso a aqui, eu já tenho, que eu já achei que é 5, vezes o valor de x aqui vai ser o valor máximo também, que é 10, mais b. Organizando isso daqui, ó, eu vou ter 90 igual a 5 vezes 10, 50, mais b. Passa 50 para o outro lado, 90 menos 50 é igual a b. Ou seja, o b vai valer 90 menos 50, vai dar 40. Show de bola? Eu estou explicando aqui, em algum momento você tiver alguma dúvida, se quiser que eu volte a explicação, pode pedir, tá? Não tem problema aí. Eu volto quantas vezes for necessário aí para explicar. Então, entendi como que achou o A, não. Como que achou o A? Vamos explicar de novo aqui, então. Deixa eu limpar algumas coisas aqui. Vou limpar tudo aqui. Ele não entendeu como é que achou o A. Para você achar o A, você tem que lembrar o seguinte: para você calcular o A em função, que é o coeficiente angular, você vai precisar da variação de y dividido pela variação de x no gráfico. É só olhar quais são os valores de y. Só que a variação de y é a variação final, ou seja, a maior, menos a inicial. Assim como a de x é final menos a inicial. É só você ver ali no gráfico ali, ó. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, A é igual a... Quem que é o y final? 90. 90. Espera aí, rapidinho. 90. Agora eu tenho que fazer menos 70, que é o y inicial. Deixa eu só apagar esse abscissas aqui, para não atrapalhar a gente. E no valor de x ali, eu vou ter 10 menos 6. Então, 10 menos 6. Você pode perceber até que o 90 aqui, ó, é relativo a 10. Ó, espera aí rapidinho. Está desconectando minha mesa aqui, ó. O 90 é relativo a 10, assim como esse 90 é relativo a 10. Você pode verificar também que esse 70 aqui, ó, está ligando o 6. Assim como o 70 aqui está relativo a 6, tá? Vamos lá.
Então, essa conta aí vai dar o que o coeficiente angular é 90 menos 70, vai dar 20. 10 menos 6 vai dar 4. E 20 por 4 vai dar 5. Foi assim que eu calculei, então, o coeficiente angular, que vale 5. Agora, está faltando eu achar o coeficiente linear, que é o valor de B, trabalhando com gráfico. Eu estou trazendo aqui uma explanação que pode ser que caia na sua prova, tá? Beleza. Então, para a gente achar o valor de B, a gente vai ter que lembrar que uma função de primeiro grau é dada por AX mais B. Só que qual é o valor de Y máximo? 90. Qual que é o valor de X máximo? 10. É só você substituir. Onde tem Y, então, a gente vai colocar 90. Onde tem A gente coloca 5, porque a gente já acabou de achar o A. Onde tem X, a gente vai colocar 10. E o B é o que a gente quer achar. Então, isso aqui vai dar 90 igual a 5 vezes 10, 50, mais B. Equação de primeiro grau, então você já sabe, né, que isso aqui vai dar 90 menos 50. Então, eu posso afirmar que o valor de B dá 40. Até aqui tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem agora, ou tirar print, tá? Isso aí é o básico, o conceito inicial que a gente tem que ter de função de primeiro grau, tá? A gente tem que saber o que é um domínio, um contradomínio, o que é uma imagem. A gente tem que saber qual que é a lei de formação de uma função de primeiro grau, que no caso é o AX mais B. A gente tem que saber o que é um coeficiente, angular e um coeficiente linear. E tem mais coisas que eu vou explicando para vocês aí, tá? Vamos aos pouquinhos aí. Vamos lá? Qualquer coisa, depois vocês voltam aí. Eu gostaria de fazer uma questão com vocês aqui, que é essa questão aí 1, tá? Essa questão 1 aí, o que ela vai dizer? Ó? Qual das relações abaixo, com S contido em A versus B, lhe sugere uma função de A em B, sendo que A falou o valor de A e falou o valor de B. Nas alternativas ali, a gente tem que descobrir qual que satisfaz, de fato, a nossa ligação de acordo com as alternativas. O que é isso, gente? A gente vai pegar o valor de A aqui e vai escrever normalmente aqui. Ó. Nós temos A, que é 1, 2, 3 e menos 3. E nós temos B, que é 0, 5, 6, 3, 8 e menos 3. Tá? E aí você vai ter que vir aqui e comparar as funções, tá? O que seria comparar as funções? A gente vai ver aqui o seguinte, ó. Você pode perceber que na nossa alternativa A ali, está dando a seguinte relação. Ó, A ali no caso ali 1, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver ali na nossa alternativa aqui. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Espera aí, deixa eu só apagar aqui rapidinho. As relações que a gente tem. Todas essas relações ali, ó, por exemplo, S1. Você está vendo que eu tenho 1 e 1 ali dentro? Depois eu tenho 2 e 0. Isso aqui é como se fosse A em relação a B. A em relação a B. Então, vamos ver o seguinte, ó. Aqui, A em relação a B, ou seja, 1 está ligando 1. Você não consegue achar isso. Você parte de 1 aqui, mas você não acha nenhum 1 aqui em B. Outra coisa, 2
encontrando zero. Perfeito, 2 eu consigo encontrar zero aqui, ó. Aí depois, 3 encontrando 3. Beleza, 3 eu consigo encontrar 3 aqui. Menos 3 encontrando menos 3. Consigo encontrar menos 3 aqui. Agora, 1 encontrando zero. Gente, presta atenção, você vai anotar isso aí agora. Não pode acontecer isso aqui, ó. Não pode sair duas setas de um mesmo número ali no domínio. Não pode, anota isso daí agora. Isso aí não é função, você vai anotar. Quando partir duas flechas de um mesmo número aqui do nosso domínio, isso aqui não é função, tá? Então, essa aí já está eliminada. Essa daí já está eliminada. E também não pode sobrar nenhum elemento aqui, ó, sem dar flecha também. Todo mundo tem que flechar. Do outro lado, pode chegar aqui, ó, onde tem a nossa imagem, pode chegar, por exemplo, em um elemento pode chegar várias setas, ou pode sobrar também aqui. Agora, desse lado aqui não pode sobrar número, ou seja, o que que é sobrar? O número não flechar. E também não pode ocorrer igual, tá ali, um flechando duas. Não pode, tá? Isso aí não é função. Mas ao longo das explicações aqui a gente vai fazendo, tá? Vamos lá. Eu estou tentando ser o mais objetivo possível, porque isso daí eu sei que é um conteúdo pesado para vocês. Função não é sempre que a gente está estudando, né? Enfim, vamos lá. Vamos ver a B agora. A B a gente vai ter o seguinte, lembra do A e aqui B? Eu vou fazer uma vez só agora para não ter que ficar escrevendo toda hora, né? Então, A é 1, 2, 3 e menos 3. Eu tenho 0, 5, 6, 3, 8 e menos 3. Vamos verificar. 1 está ligando em 0, 2 está ligando em 0, perfeito, isso pode acontecer. 3 está ligando em 0, show? Vamos continuar. E menos 3 está ligando em 0, perfeito. Essa daqui eu posso segurar por enquanto. Vou deixar essa daqui, essa aqui como verdinha. Tá? E você, isso aqui não tem problema. Chegar várias setas num elemento só. Também não tem problema ter elemento aqui na imagem sem ser flechado. O que não pode acontecer é aqui sobrar alguém. Não pode sobrar desse lado, onde tem o domínio. E o que não pode acontecer também é um número dele sair duas ou três flechas. Mais do que uma flecha não pode. Tá? Então, vamos apagar tudo aqui agora e vamos verificar os próximos aqui. Só para mostrar para vocês por que está errado. Ali na C, ó, 1 vai partir em relação a 3, 2 vai partir em relação a 8 e 3 vai partir em relação a 6. Tá? E 1 vai partir em relação a 5. Isso aqui não é função, porque do 1 partiu-se duas flechas, isso não é função. Então, isso aí está errado na C aqui. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou fazendo aqui nessa questão? Fala comigo. Tá, vai falando aí, pô. Se vocês quiserem, você viu, o rapaz falou que não entendeu ali, eu voltei e expliquei de novo. Vocês não precisam ficar com vergonha, não, tá? Beleza, vamos explicar a última ali, ó. Aqui na D agora, de 1 parte em relação a 0, de 2 parte em relação a 5 e de menos 3 parte em relação a 3, tá? De novo, ó, de 1 parte em relação a 0, de 2 parte em relação a 5, de menos 3 parte em relação a 3. Por que que essa questão aqui está errada? Vocês conseguem me falar? Essa daqui eu vou eliminar. Nosso gabarito de fato é B, mas eu queria que vocês conseguissem me explicar por que está errado.
Faltou um termo do domínio. Isso aí. O 3 ali ficou sem flechar, né? Então, essa daí a gente vai ter que eliminar, tá bom? Beleza. Agora eu gostaria de te explicar outra coisa, tá? Gente, depois vocês podem voltar. Vocês vão ter um mês ainda para essa prova. Vocês podem voltar quantas vezes você quiser nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. Agora eu queria te explicar a nossa gloriosa 2 aqui, já, em que a gente está falando sobre determine o domínio das funções. Você tem aqui, por exemplo, na A, tá? Em que eu tenho f de x igual a 3 dividido por 7x dividido por 8. E eu queria falar para você, vou até escrever aqui, ó, f de x é igual a 3 dividido por 7x menos 8. Eu quero falar para você, em função, aqui no denominador, tá? O que é o denominador? Essa parte de baixo aqui. Eu não posso ter um número como zero ali embaixo, gente. Numa fração qualquer. Vamos, sei lá, vamos colocar o 3 aqui. Eu não posso ter numa fração o zero no meu denominador, gente. Isso na matemática não existe. Então, no nosso denominador, ele pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, só não pode ser zero. Então, tem que ser diferente de zero, tá? Então, o que eu vou ter que fazer para achar o domínio dessa função? Eu vou ter que pegar o meu denominador e colocar que ele tem que ser diferente de zero. E aqui eu vou resolver normalmente como se a equação fosse. Vai ficar assim, ó, 7x tem que ser diferente de 8. Passei para lá. Então, o x vai ter que ser diferente de 8 dividido por 7. Pronto. Calculei o domínio ali, tá? O que seria o domínio? Apresentar o valor de x, tá? Perfeito? Então, você vai lembrar que no denominador, quando eu vou querer calcular o domínio, o x tem que ser diferente de zero, tá? Se você quiser só falar aí, eu posso trazer para você, tá? Eu não entendi. Pulou um, não tem o 3, não pode. Ah, tá, vocês estavam falando da questão anterior, né? Entendi. Isso que eu acabei de explicar para vocês aqui do cálculo do domínio, vocês entenderam, gente? Digita aí para mim, se vocês entenderam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os outros professores não reclamam de vocês não falar, não? É só eu? Ou os outros professores reclamam também? Cara, vocês têm uma ferramenta dessa aqui, Google Meet. Tudo bem que está acabando as aulas, vocês têm que saber usar, gente. É o primeiro concurso que vocês fazem, né? Eu fico com vergonha. Meu Deus, mas vai ser polícia, gente. Como é que vai ficar com vergonha? Caramba, gente, vocês têm que saber usar a plataforma, cara. E assim, aqui vocês têm que entender como se fosse uma aula particular, sabe? Cara, já tem umas 2 semanas que eu estou recusando um monte de aula particular, cara. O pessoal queria ter aula particular comigo, que o mais legal é você perguntar, sabe, as coisas. Falar assim, Harrison, volta aí e me explica. E assim, é uma coisa tu ficar com vergonha numa sala de aula porque de você perguntar, né? Porque ali tá ali as pessoas estão vendo na tua cara. Outra coisa, vocês estão aqui, as pessoas que estão aqui nem conhecem você, não estão te vendo. Eu não peço ninguém para deixar a câmera ligada. Um conteúdo desse aqui, eu tenho certeza que ninguém está entendendo nada e também ninguém pergunta. Mas eu vou continuar então. Vamos lá. Tem gente assim que
Já não está lembrando do que eu falei lá de domínio contra domínio, imagem, mas enfim. Vamos continuar aqui. Eu vou apagar aqui agora e vou explicar a B, que já é um pouquinho diferente. Ali não tem envolvendo uma fração. Vamos lá. Então, eu vou ter o seguinte, ó, na B. F de x é igual a raiz de 3x menos 2. Cara, se por um acaso cair uma questão dessa lá na hora da sua prova e pedir o domínio dessa função aí, você vai lembrar que, já falei para você, se o valor de x estiver aqui embaixo, você vai lembrar que ele tem que ser diferente de zero. Agora, se ele estiver em cima, ele tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito? Em cima, ele vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, está aqui, 3x menos 2, e vou colocar que ele é maior ou igual a zero. Perfeito? Vamos lá. Então, eu vou ter então que 3x ó, é maior ou igual a 2, ou seja, o nosso x aqui vai ter que ser maior ou igual a 2 terços. Esse é o valor do domínio dessa função aqui, tá? Beleza? E aí você pode fazer também, calcula para mim o domínio, pessoal, da C para mim, por gentileza. Agora que eu já expliquei para vocês, gostaria que vocês calculassem o domínio aí da C para mim, por favor. O domínio, a C está falando o seguinte, ó. C, f de x tem que ser igual a raiz, vou até separar aqui, de x mais 5 dividido por 3x menos 6. Calcula o domínio dessa função para mim, por gentileza. Vamos lá. Vou esperar vocês tentarem fazer aí. Tá, vamos lá agora. Então, ó, deixa eu só apagar aqui para poder explicar para vocês. Então, ó, na parte de cima, você já sabe que o x mais 5 vai ter que ser maior ou igual a zero. Então, eu posso afirmar que o x tem que ser maior ou igual a menos 5. Pronto. Essa parte aqui foi calculada, tá? E na parte de baixo, 3x menos 6 tem que ser diferente de zero. Ou seja, 3x tem que ser diferente de 6, x vai ter que ser diferente de 6 dividido por 3, então x é diferente de 2. Foi calculado aí o domínio, muito bom, Juliene.
e também a Rayane. Então, você vai anotar aí o que eu vou falar para você agora, por gentileza, tá? Anota aí. Quando o domínio estiver no denominador, que é a parte de baixo, o x tem que ser diferente de zero. E quando o domínio estiver no numerador, o x tem que ser maior ou igual a zero. Tranquilo até aí? Ô, Harrison, sempre que tiver, então, f de x e uma equação desse jeito assim, a gente faz nessa fórmula. Isso, a parte de cima tem que ser... Oh, obrigado por você falar, viu, amigo? Na parte de cima, o x tem que ser... Fiquei até emocionado agora. O x tem que ser maior e igual a zero, tá? E na parte de baixo, o x tem que ser diferente de zero. Mas aí, tipo assim, então eu vou fazer como se fosse uma equação do primeiro grau, Isso, só que em vez do igual, eu vou trocar por esses dois sinais. isso aí, exatamente. Muito bom. Exatamente. Perfeitamente. E aí, independente se tiver com raiz, sem raiz, eu esqueço isso tudo, eu só monto como se fosse uma equação mesmo. Exatamente. Se tiver raiz, tu pode tirar de dentro da raiz. Foi o que a gente fez ali. Estava com raiz, a gente tirou. Porque o importante para a gente é achar o valor de x. Porque o x é o domínio. O x você vai vincular ele ao domínio, entendeu? Beleza. Foi? Deixa eu te perguntar outra coisa, Harrison. Pode Eu falar. fiz uns simulados que caiu função, né? E eu estou estudando agora a função. Aí caiu, todas que eu fiz, caiu umas questões com gráfico que tinha parábola. É dessa de primeiro grau ou esses gráficos de parábola já é outra, é mais para frente, é É outra coisa? segundo grau. É segundo grau. Essa aqui, primeiro, a gente está vendo o primeiro grau, tá? Ah, Depois a gente vai ver o segundo grau. Olha a questão 3 aí. Ó. Vamos fazer essa questão 3. Isso aí, vai perguntando. Aí a aula, pô, vai fluindo de outra forma, entendeu? Aí, assim, que quando vocês perguntam, cara, cara, é outra coisa, tá ligado? Outra coisa, a aula flui. Vamos lá. Olha a questão 3 aí, ó. Seja A, aí ele deu o A, né? Quem que é? Vou desenhar aqui para vocês, ó. A, eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, são os elementos de A. E B, eu vou fazer ele maiorzão aqui, ó. Tem número pra caramba, cara. 0, 1, 2, 3, 4, 5, acho que nem vai dar. 6, 7, 8. Eu vou botar 9, ficou horrível, né? Fazer um pouquinho mais espremido aqui vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Tá? Olha só, a questão na A ali, ela quer saber qual vai ser a imagem dessa função quando o y ou o f de x for 2 vezes x. Como assim 2 vezes x? Ó, seguinte, aqui, gente, não é os valores de x, todo mundo, que é o domínio? Concorda comigo? Então, quando o x for zero, olha só, quando o x for zero, o f de x, que é o y, que a imagem vai dar quanto? 2 vezes zero dá zero. Opa, quando o x for zero, o f de x dá zero. Entendeu? Vamos fazer de novo, ó. Quando o x for 1, ou seja, quando o x for 1,
o f de x vai ser 2. Então, vamos ligar aqui. Agora, de novo, vamos fazer a próxima ali. Quando o x for 2, o f de x vai ser 4. Quando o x for 3, o f de x vai ser 6. E quando for 4, vai ser 8. Tá? Qual que é a imagem que a gente tem ali? Qual é a imagem que nós construímos? 0, 2, 4, 6 e 8? Perfeito, perfeito. O que é a imagem? São os elementos que receberam as setas. E qual que é o contradomínio? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Todo mundo que está ali é o contradomínio. E quem que é o domínio? Um a 4. Não, do 0 ao Do 0 4. ao 4. Isso. Domínio. Quem parte com as flechas. Imagem. Quem recebe as flechas. Contra domínio, todo aquele valor ali que está à direita ali. Tanto o pessoal que recebe as flechas, quanto quem não recebe as flechas, tá? Podemos avançar? Sim. Eu vou explicar para vocês aqui agora a 4. Porque senão não dá tempo, né, cara? De fazer tudo aí. Eu vou explicar para vocês a 4 aqui. Agora a gente tem a função par vezes a função ímpar. Beleza? Que é para fazer a questão 4 aqui. Tranquilo? Vou explicar para vocês aí, então. A função par é quando a gente vai ter o nosso y, ou seja, o f de x, sendo igual a f de menos x. Já vou explicar. Ou ela vai ser ímpar, quando a gente tem, por exemplo, o nosso f de menos x sendo igual ao nosso menos f de x. Vamos explicar a vocês já já. Beleza? Vamos pegar uma lei de formação aí. A gente tem a A ali, ó, que é a f de x igual a, por exemplo, x sobre 2. Vou pegar essa daí. X sobre 2. Beleza? Olha só. Para o x igual a 1, vamos ver o que vai acontecer. Quando o x for 1, vamos ver o que acontece. O f de x vai ser igual a meio. E para o x igual a menos 1, o que vai acontecer? O f de x é igual a menos meio. Aí você vai anotar o seguinte. Quando, anota aí. Eu tiver números iguais, que é o que está acontecendo aqui, ó. O meio é igual a meio. Mas só que de sinais diferentes, eu vou ter uma função ímpar. Como é que é, professor? Números iguais de sinais diferentes. Que é o que eu tenho aqui, ó. Um positivo e um negativo. 1 e 1 são iguais, só que são de sinais diferentes. Aí eu vou ter uma função ímpar. E para testar isso, gente, é só usar 1 e menos 1. Em qualquer função, joga 1 e menos 1. 1 e menos 1, sempre. Primeiro tu joga 1, aí vê qual é o resultado que dá. Depois tu joga menos 1, aí tu vê o resultado que dá. Quer ver uma coisa? Faz para mim aqui a B e mostra para mim qual o resultado que dá com 1 e com menos 1. Fala para mim.
É porque, assim, essa daqui é a definição de livro. Essa daqui é a definição de livro, né, cara? Você lê isso aí num livro, tu não entende nada. Basicamente, o que ele está pedindo para tu fazer aqui? Cara, testa o x sendo 1 e o x sendo menos 1. Entendeu? Pode falar. No caso, só para eu entender aqui, a letra B, por exemplo, que é 3x elevado ao quadrado, Uhum. no caso, que não sei nada, eu ia cortar ela, porque ela não seria já uma equação, uma função de segundo grau? Ah, não, né? Porque teria que ter um número sozinho, né? Para ser considerado uma função de segundo grau. Tipo, Não, porque aqui é para a gente determinar se a função é par ou ímpar. Para então isso, a gente depende. precisa saber qual é o valor de y. Quando você coloca, por exemplo, 1 e menos 1, quais são os valores que dão? Se eu colocar 3, 1, né? isso. E se colocar Menos 1, menos 1? vai dar 3 também. Então, elas são iguais, não são? São. Então, é par. Ah, tá. Entendi. Agora tem outra, olha só. Agora só para a gente fazer uma revisãozaça aqui, disso aqui, de par ou ímpar. Vamos supor que você calcule o valor de y e você ache ele sendo 1 e menos 1. Aqui eu vou ter uma ímpar. Entendeu? Agora vamos supor que eu ache o valor de y 1 e 1. Aqui eu vou ter uma função par. E os valores são iguais. Agora, olha só. Se eu acho 1 e 2, o que eu posso afirmar? Alguém sabe me dizer? Porque para ser ímpar, eles têm que ser números iguais de sinais diferentes. Para ser par, eles têm que ser números iguais de sinais iguais. E quando eu tenho dois números diferentes, totalmente diferentes, é o quê? Alguém tem uma sugestão? Quando acontece isso, gente, ele não vai ser nem par, nem ímpar. Essa é a definição de função. Quando for dois diferentes, vai ser nem par, nem ímpar. Perfeito? Então, vocês podem calcular depois, né? Vão ter o material aí, vocês vão poder calcular C e a D, tá? Perfeitamente aí. Vocês vão conseguir identificar aí o que acontece, tá? Aquela parte lá, vocês entenderam perfeitamente quando é a função e quando não é a função, da questão de quantas flechas pode sair, quantos elementos pode sobrar, quantos não pode. Essa parte aí ficou entendida? Essa das flechas é tranquilo. Se cair na prova, sucesso. Agora isso daí, nu. De par e ímpar, não entendeu? Essa, igual a Rainha tinha falado aí, quando esses números elevados assim, sabe? Tipo x2, x3. Uhum. Mas ali é só substituir. Menos 1 e 1. Só substituir normalmente, tá? Não muda se tiver elevado, não. Tanto faz. Isso. Beleza? Agora eu queria passar para vocês aqui uma explicação que eu não posso deixar de falar, tá? Por exemplo, eu vou falar para vocês, existem a função injetora, sobrejetora e abjetora, tá? Vocês já ouviram falar nisso daí? Não. O pessoal tá cruzão mesmo. Injetora. Que missão é essa minha, hein? Missão não é fácil não, viu? Fazer os trevinhas aprender, tá? Eu vou inventar uma função aqui para A para explicar isso aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Coisa simples, né?
Vou colocar uma outra aqui. 5, 6, 7, 8. E vamos colocar um 10 aqui. Olha só o que vai acontecer. Eu vou ligar de 1 até 5, de 2 até 6, de 3 até 7 e de 4 até 8. Quem que é o meu domínio? Tenta usar aí o... 1, 2, 3 e 4. Perfeito, perfeito. Quem que é a imagem? 5, 6, 7. Ah, não. 5, 6, 7, 8. Isso. Quem que é o contradomínio? 5, 6, 7, 8 e 10. Exatamente. Agora, olha só. Você percebe que esse elemento aqui ficou sozinho? Sim. Quando isso acontecer, eu tenho uma injetora. Tá bom? Apenas? Isso. E aí eu vou falar sobre a função sobrejetora. A sobrejetora poderia ser essa daqui, sabe? Que você ia lembrar que sobrou elemento? Ah, então é sobrejetora. Mas, infelizmente, não é assim, tá? Infelizmente, não é assim. Agora eu vou falar, por exemplo, aqui ó, sobre a sobrejetora. A sobrejetora, eu vou ter 1, 2 e 3. E vou pegar aqui, por exemplo, 4, 5 e 6. Vou um flash o 4, 2 o 5 e o 3 o 6. Você percebe que não sobrou nenhum elemento na imagem, né? Sim. Então, aí eu tenho uma sobrejetora. A função definida de A em B. Anota. Pode ser que caia na sua prova. E o que é importante? Você saber o que é domínio, imagem e contradomínio de cada uma delas. É importante saber o que é domínio, imagem de cada uma delas, tá? Posso continuar? Pode. Só mais um negócio para explicar para vocês aqui. Vamos lá. Agora eu vou te falar o que pode e o que não pode ser função. Tá bom? Isso aqui é importante para vocês saberem também. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. Professor, 3, 4 e 5. Oi, pode falar. nessa questão, por exemplo, nesse último exemplo que o senhor deu, Uhum. eu poderia falar que a imagem é 4, 5 e 6 e o contradomínio também seria 4, 5 e 6? Isso, exatamente. Aí, quando acontece isso, eu tenho também uma bijetora. Beleza. A imagem e o domínio são iguais. Anota aí. Muito boa pergunta, viu, gente? Que eu falo para vocês, o quanto que é bom perguntar. Eu estava esquecendo de falar da bijetora. Agora, imagine se vocês estivessem exercendo, sabe, essas perguntas desde o início, cara. A nossa aula seria outra aula. Mas vamos lá, fica para aprendizado. Olha só. O 1 vai ligar o 3. E eu vou colocar um outro elemento aqui ainda. Vou botar o 10 aqui. O 2 vai ligar o 4 e o 3. Isso aqui eu posso, gente. Pode sobrar um elemento aqui. Porque de cada um partiu uma flecha. De cada um partiu uma flecha. Agora, o que não pode acontecer, gente, é isso aqui, ó. 1, 2, 3. Aí lá, do outro lado, eu vou ter isso aqui, ó. 4, 5, 6, 7, por exemplo, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. 1 vai vir no 4 e o 2 vai vir no 4 também. Pode acontecer. O que não pode acontecer é esse camarada aqui não flechar ninguém. Ah, isso está errado. Beleza? Ah, mas e aqui, Harris? Pode sobrar? Aqui, ó, não recebeu flecha. Pode? Pode. Tá bom? O que não pode acontecer é esse cara aqui sobrar. Outra coisa que não pode acontecer é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui eu vou ter 4, 5, 6.
1 liga o 4 e o 1 liga o 5. Aí o 2 liga o 4 e o 3 liga o 6, por exemplo. Onde está o erro aí? Saiu duas flechas do número 1. Saiu duas flechas do 1. Exatamente, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora são 9 e 8, tá? Vamos fazer um intervalo aí. Gente, é sério. Esse conteúdo aqui é pesado. E eu tenho que trazer mais um Papá Seleto para vocês. A gente não vai fazer um intervalo de 10 minutos, de 15 minutos. A gente vai fazer de 10 minutos. Tá? São 9 e 9 agora. Eu vou arredondar para 9 e 10. 9 e 20, todo mundo aqui. Combinado? 9 e 20. Vai lá.
Só, vamos lá, voltando, todo mundo aí? Sim. Tá bom, então. Agora a gente vai trabalhar com conhecimento de função, né, para que vocês saibam o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente, tá bom? Posso explicar aqui, gente? Posso começar? Enfim, já tem gente que... Vou explicando aqui, a aula vai ficar gravada, né? Depois o pessoal vê aí. Então, vamos lá. Eu vou começar explicando para você aqui o que é função, o que é função crescente, tá? E o que é função decrescente, tá bom? Vou desenhar um gráfico aqui para você, só para que você consiga identificar no gráfico aí. Peço desculpa pelo meu desenho, né? Estou sem régua aqui, tá? Mas aí você vai conseguir entender, beleza? Então, aqui é o nosso ponto Y, que também é chamado do ponto F de X, beleza? Aqui nós temos os eixos das abscissas, que também é chamado de X. E o que seria uma função crescente? É quando eu tenho essa reta aqui, nessa direção subindo. Aqui está a ponta da seta aqui. Professor, o que seria uma decrescente? Essa reta aqui caindo. Simples assim, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo. Como que a gente faz para identificar muito rápido quando a função é crescente? Quando eu tenho o A sendo maior que zero. Como assim? Olha aqui uma lei de formação que fala isso. Ó. Y é igual a 3x mais 8. Olha o A aqui, ó, positivo. O valor de 3, né? Sendo maior que zero. Quando uma função é decrescente? Quando o nosso A é menor que zero. Como assim, professor? Quando o y é igual a, por exemplo, menos 5x mais 3. Olha o nosso A aqui sendo negativo, ou seja, menor que zero. Não podem copiar aí. Terminando de copiar, me avisa. Ô, professor, Pode falar. pode falar. Aí, no caso, se cair uma questão dessa e a gente não tiver o gráfico e tudo mais, a gente pode usar aquela fórmula da variação. Oi? Se na questão tiver uma questão dessa, né, e não tiver o gráfico, aí para eu saber se ela é crescente ou decrescente, eu posso usar aquela fórmula da variação? A variação de y sobre a variação de x? Sim, pode usar. Entendi. Porque pelo A você consegue determinar como que vai ser o gráfico, entendeu? Entendi. Quer ver uma coisa? Essa parte já foi? Eu posso prosseguir? Por mim, ok. Querem copiar? Fala comigo. Posso prosseguir aqui? Se quiser, eu espero para copiar. Vamos lá, então. Já copiou, né? Olha só isso daqui. Presta atenção nisso aqui. Olha essa função aqui, ó. Y é igual a 2x mais 5. Pergunta a você. Essa função é crescente ou decrescente? Y é igual a 2x mais 5. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, porque o A é maior que zero. O A é positivo. Só que aí, gente, vamos. Se ela te pedir qual que é o gráfico dessa questão aí, você sabe fazer o gráfico dessa questão?
Às vezes ela pode estar isso aí, ó. Determine qual é o gráfico. Eu vou te ensinar aqui agora, como que a gente vai fazer isso daí, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, tá bom? E vou colocar números aleatórios aqui, ó. Eu vou partir daqui, ó, do -2, -1, do número 1, do 2, do 3 e vou até o 4 aqui, tá? O que eu quero saber é o seguinte, gente. Quando o meu x... Aqui são os valores de x, não se esqueça. Eu vou perguntar e vocês vão falar, beleza? Me ajuda nisso, por favor. Quando o x vale -2, o y vale quanto? 1. 1, perfeitamente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1 no y e a gente vai ligar, tá bom? A gente não vai só escrever o número aqui, não. A gente vai ligar o pontinho. Quando o x é -1, o y vale quanto? 3. 3, perfeitamente. Vamos colocar o 3 aqui. E vamos ligar. Tranquilo? Quando o x vale 1, quanto que vale o y? 7. 7. Então, 7 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, vamos ligar. Quando o x vale 2, quanto que vale o camaradinha? Hã? 9. 9, né? E aí a gente continua. Só que olha o que você observa que, por mais que eu continue meu cálculo, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter esse crescimento aqui. Então, isso é um gráfico. Só que lá na hora pode ter na alternativa B esse gráfico aqui, ó. Pode ter na alternativa C esse gráfico aqui, ó. Só que nenhum desses gráficos, todos eles são crescentes, confere? Todos eles aqui, ó, são crescentes, não é isso? Só que você percebe que a reta está passando exatamente aqui, ó. Ó, ela não está passando aqui, ó. Não é isso? Então, com a montagem do gráfico, você consegue perceber onde a reta está passando. Então, todos esses aqui estão errados, tanto o B quanto o C. Porque, ó, a figura que a gente está esperando é essa daqui. Entenderam o rolê, como é que funciona? Tanto é que, ó, você pode ver que ela está formando até um triângulo aqui, ó. 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 Está formando um triângulo aqui desse lado, ó. Aqui não formou nenhum triângulo. E aqui também não, né? Formou até um triângulozinho, mas ali embaixo, né? Essa daqui, ó, tá formando um triângulo. Aonde que tá formando o triângulo? Aqui, ó. Igualzinho da nossa figura, tá? É para isso que existe a construção do gráfico. Perfeito? Então, qual que é a missão de vocês? Agora que eu já ensinei. Tem uma questão aqui, ó, no material de vocês tem várias aqui. Esboce o gráfico das funções. Está vendo aqui? Estão conseguindo enxergar? Aqui na 1? Sim. Então, depois vocês vão pegar esse material e vocês vão esboçar. Ah, professor, como é que eu vou ver se está certo ou não? Papai do céu, o monstrinho se preocupou em colocar o gabarito para vocês aqui, entendeu? Você acredita, gente, que tem um gabarito aqui ou não? Das questões? Então, é isso aí.
Então, beleza. Você vai estudar as funções aí, tá? Vamos ver a 2 aqui agora, a questão 2. Olha o que a questão 2 está falando ali. Ó. A função f é definida por f de x igual a ax mais b. Isso aí, né? Como você já bem sabe, é a função normal, tá? É a função de primeiro grau. F de 1, sabendo que a questão quer saber, determine f de 1, sabendo que f de menos 1 é igual a 3. E f de 3 é igual a 1. Gente, isso aqui é a questão clássica, tá? Questão clássica. Eu vou utilizar esse espaço aqui para a gente resolver isso aqui. Vai ficar assim, ó. Primeiro de tudo, o que eu tenho que lembrar? Que f de x é igual a x mais b. Depois que eu tenho isso aqui, eu posso pegar esse f de menos 1 aqui que a questão me deu, dando 3. Olha o que vai acontecer. F de menos 1, ou seja, onde tem x eu vou botar menos 1. Vai ficar menos a mais b. Só que você concorda comigo que f de menos 1 é 3? Então, eu vou vir aqui e vou colocar 3 aqui. Ó. É igual a menos a mais b, é a mesma coisa que b menos a, tá, gente? É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, só para ficar mais organizado, eu posso falar que b aí vale 3 mais a, ou a mais 3. Mesma coisa. Deixa isso aqui quietinho aqui. Eu vou trazer outra parada para você, que é o seguinte, ó. A questão deu que o f de 3 vale 1. Então, vamos calcular ali, ó. O f de 3 é igual a 3a mais b. Onde tem x, eu coloco 3. Só que o f de 3 vale 1. Então, vai ser 3a mais b é igual a 1. Só que você lembra que o nosso b aqui vale a mais 3? É o que eu vou fazer aqui, ó. 3a mais a mais 3 é igual a 1. Aqui, ó. 3a mais a vai dar 4a, mais 3 igual a 1. Organizando isso aqui, que agora virou uma equação de primeiro grau, 4a é igual a 1 menos 3, então 4a é igual a menos 2. Com isso, o valor de a aqui vai dar menos meio. Perfeito? Menos meio. Até aqui tranquilo? Eu relacionei uma fórmula com a outra. Se o a vale menos meio, quanto que vale o valor de b? Calcula para mim. Se o a vale menos meio, quanto que vale o valor de b? Calcula aí, por gentileza. O que vocês acharam aí, gente? No valor de b? Se o a vale menos meio, quanto que vale o b? Não, não vai dar 1, não. Nem 7 sobre 2. Ó, você tem que o b é a mais 3, né? Também não vai dar 5, não. Gente, ó, quem que é o b, tá? Vou apresentar para vocês quem que é o b. Ó. B é a mesma coisa que a mais 3. O a já deu meio, menos meio, né? Então, quanto que é menos meio mais 3? Quanto que dá isso?
É matemática básica. Juliane, 5/2 não, né? Perdão, 5/2, isso mesmo. O valor de B vai dar 5/2. Por que vai dar 5/2? Quando eu substituir ali, eu vou ter que B, então, vai ser igual ao valor de A, que é menos meio, mais 3. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 vai dar 5, dividido pelo único número que tem aqui embaixo, que é 2, ou seja, 5 meios. Tá? Só que aí a questão, gente, vocês não podem esquecer o que ela quer. F de 1. Para calcular F de 1, a gente vai vir aqui e vai fazer o seguinte, ó. F de 1 é igual a... Lembra que é AX mais B? Então, o F de 1 é igual a... Onde tem X, a gente vai colocar 1. Saúde. Então, vai dar A mais B. Quem que é o valor de A? Menos meio. Quem que é o valor de B? 5/2. Então, organizando isso aqui, ó, quando o denominador é igual, a gente repete. E 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Essa é a resposta. Achamos o F de 1. F de 1 vale 2, tá? Então, isso aí são questões que podem aparecer para vocês, tá? Dando os valores de F, vocês têm que lembrar que o F de X é AX mais B, e aí vai ter que vincular uma fórmula com a outra, tá? Qual que é a maneira que a gente tem de ficar craque nessas questões? Fazendo as questões. De fato aí, tá bom? Deixa eu apagar aqui agora aqui, que eu queria explicar para vocês essa questão aqui, ó, que já está aí na cara do gol, que é a questão 3, ó. Presta atenção na questão 3, gente. Esse gráfico aí é de uma função crescente ou decrescente? Responde para mim. Se puder falar melhor. Na questão 3, o gráfico aí é de uma função crescente ou decrescente? Decrescente? Decrescente. A função decrescente, o A tem que ser maior que zero ou menor que zero? Menor que zero. Então, eu já elimino aí a C, né? Não é isso? E aí, o que a gente marcaria entre A e B? Qual que eu marcaria? Cara, sabe o que eu podia fazer? Se você poderia fazer isso aqui, ó. Não é F de X igual a, por exemplo, AX mais B? Olha só, o valor de Y que está tocando aqui, ó, não é um valor positivo? O valor de X aqui, ó, também não é um valor positivo? Que vai ser negativo quando tocar ou aqui ou aqui. Olha só, você pode atribuir valor. Vou falar que o F de X é 10, que é positivo. Vou falar que o A é negativo. Por quê? Porque está decrescendo. Então, vou falar que aqui é menos 2. Vezes o X, que é 10 também, positivo, mais B. Olha o que vai acontecer, gente. 10 é igual a menos 2 que multiplica 10, menos 20, mais B. Automaticamente, esse menos 20 vai passar para cá, vai ficar assim, 10 mais 20, igual a B.
o B vai ser positivo, vai ser 30. Ó. Ou seja, o B vai ser maior que 0. Professor, da onde que tu tirou 10? E esse 10 aqui? Eu só coloquei, eu chamei, podia ser 7 ali, 7 do outro lado. Eu só trabalhei com o valor que está aqui e o daqui. Não foi um valor preciso. Eu coloquei qualquer valor positivo. Podia ser 2, 3, 4, 5. Podia ser 1.000. Qualquer valor que você colocasse positivo, tanto para X quanto para Y, o valor de B vai dar positivo. Então, gabarito A. Tá bom? Isso é você saber trabalhar com gráfico. Você poderia pegar qualquer valor aí. Belezinha? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem tirar dúvida, é só falar, gente. Professor, então só recapitulando aqui para ver se eu entendi mesmo. A gente chegou à conclusão de que é uma função decrescente por conta da forma que a reta tá, né? Porque se ela fosse crescente, ela teria um giro aí, né? Estaria, enfim, para cima. Porque eu estava pensando na ponta da seta. Aí eu tinha bugado no início, porque eu associei que eu ia sempre ver a pontinha da seta da reta. Mas aí, olhando o desenho aqui, eu vi que realmente elas têm a forma diferente. Aí, beleza, aí chegamos a essa conclusão. Aí, para o B, o que basicamente a gente tem que fazer é colocar um valor aleatório. É porque, assim, nem sempre vai aparecer a seta. É porque é o seguinte, quando a função for crescente, independente de seta, tu vai ter esse desenho aqui, ó. Entendeu? Agora, quando for decrescente, independente de seta, vai ter sempre esse desenho aqui, ó. Entendi. Tá bom? Por isso, só de bater o olho no gráfico, a gente já consegue dizer ali que o A é menor que 0. Eu entendi. É porque eu tinha bugado. Eu fiquei um tempo assim, olhando para esse vai. Agora, por exemplo, tu sabe que aqui é o ponto 0, não é? Sei. Você sabe o quanto que simboliza aqui em Y? Isso. O valor que está batendo ali em Y? Não, Não, mas não é um valor maior que 0? sim. Então, fala qualquer valor maior que 0 aí. 2. 2, né? Uhum. Esse ponto que está batendo aqui em X também não é maior que 0? Sim. Fala outro valor aí. 3. 3, perfeito. Tá bom? Uhum. O A gente já não sabe que ele é negativo porque é uma função decrescente, não é? Sim. Fala qualquer valor negativo aí para -2. menos 2. Você vai observar que quando você substituir esses valores aqui nessa fórmula aqui, ó, Uhum. formação da função de primeiro grau, para qualquer valor desses, em que y e x sejam maior que 0, em que a seja menor que 0, o b sempre vai dar positivo. Ou seja, sempre vai ser maior que 0. Entendi. Porque a gente não sabe o valor que está ali, ó. Mas a gente pode atribuir valor, entendeu? Entendi. Nossa observação. É, nós, trem aí é o bicho. Não, isso aí, quem inventou isso aí é doido, pô. Eu falo para vocês, pô. Eu, para entender isso aí, eu tive que fazer muita questão, gente. Não tem como você vir para uma aula dessa e achar que tá safo. Você tem que ir lá. Calma aí, peraí, vamos lá, vamos ver o que ele explicou lá do início.
e faz questão. E Aí tira do... Hã? O Kardec não está encostando você. Oi? Pedro, seu microfone tá ligado. Eu não entendi. O que você... Eu acho que ele só ligou o microfone sem querer. Ah, tá. É. Posso continuar? Pode. Mas assim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, aproveita, gente, pergunta. Pergunta que a gente traz para você a definição certinha aí, entendeu? Vamos lá, então? Vamos continuar? Tá, deixa eu passar para você. Determine as funções afim que passam por... A gente tem uma função afim que passa pelos pontos aí, ó. Lembra que a gente trabalhou com aquele coeficiente angular que eu falei para vocês? Gente, o coeficiente angular é a variação de y dividido pela variação de x, ou seja, o coeficiente angular é y menos y0, ou x menos x0. A gente calcula por aí. E como que a gente vai fazer para determinar as funções que passam por esses pontos aí, que na questão 5? Como que a gente vai determinar isso daí? Aqui a gente já tem os pontos já. X e Y, X e Y. É só jogar aqui no valor de A. A gente já tem os pontos. Vou colocar aqui, ó. A. Quem que é Y? Quem que é Y ali? 2 menos 1. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é como se fosse isso aqui, ó. X e Y. E X e Y. Só que para ficar mais fácil para você determinar, o 1 e o 2 ali, ó, e o 0 e o 1, é como se fosse aqui, ó, X, e aqui X0. Aqui é como se fosse Y, e aqui Y0. Entendeu? Então, quando a gente vai relacionar uma fórmula com a outra, é isso aqui, ó. Eu estou usando essa daqui agora, de acordo com isso aqui. Então, eu tenho 2 menos 1 e 1 menos 0. Eu vou ter aqui 2 menos 1 e 1 menos 0, 1. Eu posso afirmar, então, que o valor de A é igual a 1 dividido por 1, vai dar 1. Depois de achar o valor de A, eu consigo achar também o valor de B. Como que eu consigo achar o valor de B? Muito fácil. Eu vou lembrar daquela fórmula. Y é igual a x mais B. Eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de x e já tenho o valor de y. Então, eu vou vir aqui, ó. Onde tem y, eu posso colocar o ponto máximo, que é o 2. Ó, 2 é igual a... Quem que é o A? 1. Quem que é o x? Eu posso colocar esse 1 aqui, ó. Mais B. Ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 2 menos 1, né? Que eu já passei para cá. Igual a B. Então, B vale 1. Eu acabei de achar que o B vale 1. Então, como que a gente vai escrever essa função aí? Vai ser assim, ó. Y é igual a x mais B. A resposta, então, quer saber? Determine as funções afim que passam por esses pontos. Quem é essa função, então? É a y igual a... Quem que é o A? 1. Quem que é o B? 1. É só substituir ele. Vai ficar x mais 1. De novo. E fazendo de novo. Vamos lá. Fazendo de novo aqui. A questão pediu o seguinte, ó. Olha só, digamos que você está lá na sua prova e aí cai uma questão dessa pedindo para você determinar qual é a função que passa pelo ponto 1, 2
e 0 e 1. Só que eu vou te dizer quem é quem aí, entendeu? Esse 1 aqui é o x. Esse 0 aqui é o x0, ou x inicial, tanto faz. Vou pegar aqui um azul. Esse 2 aqui é o y. E esse 1 aqui é o y0. Como que eu faço para achar qual que é a lei de formação? A lei de formação é a mesma coisa da função. Eu preciso saber o valor de A primeiro. Como que eu calculo A? Lembra que a variação do y em relação à variação do x? Ou seja, é só fazer isso aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 dividido por x menos x0, ou seja, 1 menos 0. 2 menos 1 vai dar 1. E 1 menos 0 vai dar 1. 1 dividido por 1, então vai dar 1, né? A, então, vale 1. Pronto! Achei o valor de A. Agora eu vou atrás de achar o valor de B. Como que eu acho o valor de B? Bom, eu já tenho o valor de A, eu já tenho o valor de X, que vale 1, e eu já tenho o valor de Y, que vale 2. Então, é só jogar aqui no AX mais B. É o Y, né? Então, o Y é quem? 2. Vou colocar aqui. O A é quem? 1. Vou colocar aqui. O X é quem? 1. Vou colocar aqui. E acho o B. Então, 2 é igual a 1 vezes 1, vai dar 1. Aqui mais B, né? Organizando isso aqui, eu vou ter, então, de novo, 2 é igual a 1 mais B. Se você quiser, para ficar mais organizado, ainda fica assim, ó. 1 mais B é igual a 2. Pega esse 1 aqui, que está aqui, e passa para o outro lado subtraindo. B é igual a 2 menos 1. Ou seja, B é igual a 1. E você observa que eu acabei de achar o valor de B. Só que você precisa apresentar uma resposta. Você precisa apresentar uma resposta. O B é igual a 1. Vou colocar aqui, B é igual a 1. Para apresentar essa resposta, o que a questão quer saber? Ó, determine as funções, né? Porque tem mais 3, são 3 questões. Eu vou determinar a função da A primeiro. Y é igual a AX mais B. Então, Y é igual a... Quem que é A? 1. O X deixa quietinho aqui. Quem que é B? Lembra quem que é B? 1 também. Organizando, então, o Y é igual a 1 vezes X vai dar X. E mais 1 ali. Essa é a resposta. Essa aqui é a resposta. E você observa que ali tem outras questões para fazer. E lá no final do arquivo tem um gabarito. Então, o que tu tem que fazer agora? Primeiro de tudo, depois que acabar essa aula, você pode até ir dormir e descansar. Mas ou amanhã ou domingo, eu não sei o que você vai fazer. Quando você for revisar esse material, você pode ir direto para as questões. Tenta fazer. Não conseguiu ver na resolução. Caso eu não tenha a resolução de uma questão aqui na aula, você pode tirar o print e me mandar mensagem. Tem jeito para tudo, só não tem para a morte. Fechou? Eu vou estar enviando esse material agora. Esse material vai chegar na mão de vocês. Beleza? O pessoal está vivo aí? Professor, eu comecei a fazer essa B, aí meu A deu 0 sobre 1. Né? Menos 0 sobre 1. Existe ou eu fiz alguma coisa errada? Menos 0 sobre 1 vai dar 0. Então existe essa Só não existe se o 0 estiver aqui embaixo. embaixo, né? Ok. Beleza. Obrigada. Fechou, pessoal? Na próxima aula, a gente vai ver, então, a função de segundo grau. E vamos para dentro do problema. Belezinha? Vocês podem me procurar para tirar as devidas dúvidas aí. Estou mandando agora o arquivo aqui agora.
referente à aula de hoje, para que vocês possam praticar. Tem um mês para a prova, gente. Um mês para a prova. Esse tempo me assusta. Bom. Façam o máximo de exercício que vocês conseguirem, tá? E revisão, revisão, revisão. Não tem como chegar na prova sabendo tudo. Vão ter coisas que vocês não vão saber fazer. Equilíbrio. Equilíbrio é, pô, cara, qual matéria que eu estou indo bem? Ah, português, beleza, dá para levar. E qual matéria que eu estou indo mal? Matemática. Então tem que começar a estudar mais matemática. Show de bola? Não adianta gabaritar português e ficar reprovado por causa de matemática. Não adianta gabaritar matemática e ficar reprovado por conta de português, entendeu? Equilíbrio. Fechou? Boa noite a todos. Amanhã tem mais, tá bom? Tchau, tchau, hein? Descansem.